Olá gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui falando a respeito da situação da Jovem Pan, né? Crise aí na Jovem Pan, né? Apareceram mais notícias referente a isso, né? A gente vai aqui atualizar a situação que demonstram de forma mais clara aquilo que a gente já vem falando em alguns vídeos, né? Gravei um vídeo bem recente sobre isso, mas tinha gravado um outro alguns dias atrás, né, já falando sobre essa situação. E a situação é a seguinte, né? Alguns dos apresentadores, dos âncoras ali da Jovem Pan, comentaristas, né? Como Zói Martins, né? O Figueiredo, né? E outros, né? Outras figuras do tipo, estão sendo dispensadas da emissora, né? O MPF, o Ministério Público Federal, passou a investigar, né, a empresa, né, a Jovem Pan, por conta do posicionamento, né, principalmente do posicionamento referente aos atos terroristas aí dos bolsonaristas, né, que a Jovem Pan fez ali comentários, né, soaram como defesa ali de alguns atos, né, e tudo mais, incentivaram atos desse tipo, né? Então isso não surpreende em nada, a gente acompanha essa emissora, né? Mas a situação ela fugiu um pouco do limite, vamos dizer assim, ela ultrapassou o limite, né? A gente explicou mais isso no vídeo anterior, né? Algumas questões nesse sentido. Mais que eu queria falar a respeito dessa questão, né? No vídeo anterior eu coloquei essa questão da possibilidade do fim da Jovem Pan, e eu queria falar mais algumas coisas a respeito disso, né? O que pode levar também ao fim da Jovem Pan, né? Além de uma crise generalizada ali que ela tem, né? A Jovem Pan, ela é uma concessão pública, né? E como concessão pública, ela tem que seguir certas normas, certas diretrizes, né? Então, claramente, né, num processo aí mais apurado, eles podem sim ser punidos e perder essa concessão que eles têm, né? Eu acho que isso é bem plausível de acontecer, dado a forma, né, como eles agem, né? É um canal de extrema direita com concessão pública. Eles não deveriam ter concessão pública, né? Num Brasil de Bolsonaro que a gente tinha, isso acabava facilitando, né? Porque com o governo federal, o Bolsonaro, né, instrumentalizando as instituições, né, fazia com que muitas coisas acontecessem de forma completamente arbitrária, né? Não houvesse um rito tradicional, um rito que respeitasse a nossa Constituição. Então, evidentemente, que várias instituições, como a gente tem visto até hoje, né, como é o caso da polícia, agiam de modo completamente arbitrário, completamente fora da lei, fora das normas constitucionais, diferente do que o Bolsonaro diz, né, que dentro das quatro linhas, não era nada dentro das quatro linhas, né. Então, isso dava espaço para existir uma Jovem Pan bolsonarista, de extrema direita, né, propagandeando ideias extremistas, né. E isso era possível dentro desse cenário. O que a gente está vendo hoje é um desenho de um cenário de uma reconstrução de uma democracia, né, com o governo Lula, né, e sua base aliada, né. Então a gente tem um novo cenário ali, uma crise do trumpismo no caso dos Estados Unidos, né. Então a gente já tem uma certa crise, de certo modo, da extrema-direita a nível global, né. Então a gente tem que entender todo esse cenário geopolítico e todo esse cenário também da conjuntura política brasileira para a gente entender por que a Jovem Pan hoje está aí com esse risco de perder sua concessão, com esse risco de ser destruída. Já perdeu vários anunciantes, né? Já tem um boicote muito grande e ela própria está tentando se reestruturar para evitar o pior. Mas mesmo ela tentando evitar o pior, ela ainda assim pode perder, dado uma série de arbitrariedades, uma série de crimes que ela já cometeu previamente. Então, assim,
a situação dela não é uma situação fácil, é uma situação muito complicada mesmo, né? E esse episódio aí, teve esse episódio no caso do Tutinha, né? Teve aqueles episódios de empresas que estavam, né, parando de investir ali, e agora tem esse caso aí da demissão desses comentaristas, que são comentaristas terríveis, são os mais extremistas, mas pensando por outro lado também, a gente pensando, né, no outro sentido mais amplo também, eram comentaristas que davam muita audiência aos programas, né? A Jovem Pan, ela se estruturou, como eu falei no outro vídeo, em cima desse extremismo da extrema direita, né? Então essas figuras como Zóio Martini, como Constantino, como Figueiredo, que foram as três que foram aí afastadas da Jovem Pan, né, nesse momento, são figuras muito aclamadas pelo público em geral que segue a Jovem Pan, né? Então, como é que eles vão se sustentar, entendeu? Fica nesse impasse, né? Eles têm essa dependência desse extremismo, né? Então, eles ficam numa situação realmente muito muito incerta, vamos dizer assim, né? Além do mais, eles vão responder aí, muito provavelmente, por conta dos seus crimes, né? Por esse incentivo a esses crimes que foram cometidos, né? E podem sofrer sanções assim terríveis, né? Inclusive alguns desses comentaristas, né? Que inclusive alguns deles perderam suas contas em plataformas digitais, né? Então a gente tem que estar acompanhando aqui todas essas questões, e é em cima disso que eu procuro fazer minhas análises, né? Então, para mim é algo muito plausível, sim, que a Jovem Pan sofra sanções severas, né? E que respondam na justiça pelos atos criminosos que eles vêm cometendo. Não dá para dizer algo diferente disso. São atos que foram atos criminosos, sim, né? Tanto que o Ministério Público Federal já está em cima deles, e eles estão ali tentando fugir a qualquer custo, né? Buscando ali algumas alternativas de fugir disso, mas eu acho que não vão conseguir, não, né? Parece que realmente o cerco ali foi fechado para os bolsonaristas, principalmente os bolsonaristas mais radicais. E é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.